enquanto. Enquanto você viver como uma mulher sobrecarregada, você não vai conseguir viver o propósito que Deus tem para você. Se você acorda já no desespero de dar conta de tudo e quando vai dormir acha que não conseguiu fazer nada direito, fica nesse vídeo que eu quero te mostrar que ao contrário do que você pensa, que você acha que é responsabilidade, que é dever, na verdade, além de sobrecarregada, você está controladora, ou seja, você está com uma necessidade de dar conta de tudo, sabe? E tem como mudar isso, tem solução para isso, para que você possa ter uma vida mais leve. Mas antes da gente continuar esse papo, eu quero te apresentar, e provavelmente você já conhece, uma mulher na Bíblia que chama Marta. Você vai abrir sua Bíblia comigo em Lucas 10. Gente, a Bíblia é um manual da nossa vida mesmo, né? Tudo o que a gente precisa está aqui. E o exemplo de Marta é muito claro sobre o que significa a mulher sobrecarregada. Eu quero trazer para você duas histórias, dois contextos diferentes em que você vai entender como Marta agia, a diferença entre Marta e Maria. E apesar de sabermos que Martas são necessárias, eu acredito muito em equilíbrio. Eu não vejo na Bíblia, hora nenhuma, Deus incentivar o desequilíbrio, o excesso. Ele sempre incentiva o equilíbrio. Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto? Lucas 10. Enquanto Marta está trabalhando e Maria está fazendo o quê? Ouvindo, sentada aos pés de Jesus. Lucas 10, versículo 38 vai dizer assim: Ora, aconteceu que indo a eles entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Pensa comigo no contexto. Chegaram, Jesus e os seus discípulos, as pessoas que estavam ali com ele, até a aldeia na casa da Marta e da Maria. Se hoje em dia já é muito comum uma mulher receber, as pessoas receber, se preocuparem em receber, imagina antigamente. As mulheres, elas não eram bem-vindas ali no meio daquelas reuniões, elas ficavam mais servindo, elas ficaram ali por conta dos afazeres da casa. Então a Marta recebe essas pessoas e a Maria, o que ela faz? Ela assenta também. Então pensa que a Maria chegou a visita aí na sua casa, chega um mestre, um sacerdote, como Jesus era visto naquela época, hoje sabemos que era Jesus, e ele vem, senta no sofá e você vê a sua irmã. Eu sinto no meu coração que era mais nova. Você vê a sua irmã sentar ali aos pés de Jesus para ficar ouvindo aquilo que eles iriam falar, enquanto você fica sozinha com os afazeres, em levar ali, servir aquelas visitas e tudo mais. Então imagina, eu sei que você consegue imaginar a revolta de Marta com isso. E aí continuando aqui, versículo 40. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e vindo até ele disse, ela foi até ele para falar, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Esse texto é incrível porque Jesus fala aqui para Marta que Marta está preocupada e perturbada. Olha essas palavras, vê se não parece com você. Você está preocupada, você está perturbada com muitas coisas. Eu não sei qual é a sua idade, você que está assistindo aqui esse vídeo. Eu tenho 36 anos. Mas se você tiver minha idade, acima de 35 anos, você já deve ter percebido que a vida inteira a gente passa muitas preocupações. Que a maioria da sua vida e a maioria da minha vida foram feitas de preocupações e perturbações, que no final das contas não levaram em lugar nenhum ou a nada. A preocupação que você tem hoje muito provavelmente não vai significar nada daqui a 5 anos. A preocupação que eu tinha ontem muito provavelmente não vai significar nada daqui a 5 anos. Mas ainda assim a gente perde tempo, momentos importantes do nosso dia preocupadas e perturbadas com muitas coisas. E aí Jesus termina falando para Marta, a Maria escolheu a boa parte e essa parte não lhe será tirada. A preocupação, ela facilmente muda de figura, Hoje eu estou preocupada com uma coisa, amanhã eu estou preocupada com outra. Então, realmente, as preocupações são passageiras,
Você antes estava preocupada com uma coisa, vai estar preocupada com outra. Mas a boa parte, que é o Evangelho, que são as palavras de Deus, essas nunca podem nos ser tiradas. Então, isso daqui nunca pode nos ser tirado. Jesus, ele foi pontual ao dizer que nós devemos estar aqui. Em outros versículos da Bíblia, Jesus vai dizer que nós devemos deixar toda a nossa ansiedade aos pés dele, que ele nos dará o alívio. Continuando, eu tenho aqui para vocês. Então tá, Tayla, vamos colocar de forma prática? Eu acho que sempre falta uma explicação um pouco mais prática, pelo menos eu sentia isso. Eu entendo, então, que Marta era ativista, Maria ouvia mais a voz de Deus, Maria se prostrava diante de Jesus, Marta era muito incisiva, muito ativa, mas como que eu resolvo isso? Eu tento confiar mais em Deus, eu tento entregar a minha vida a Deus, mas eu não consigo fazer isso de uma forma prática. Eu não sei se essa é a sua dor, mas essa era a minha dor, eram os meus pensamentos. Então, acredito que você vai entender o que eu vou querer te dizer. O problema, as 3 armadilhas que fazem você ficar sobrecarregada. É o ponto que, se você pegar o que eu vou falar daqui pra frente nesse vídeo, é o mais importante. Preste atenção nisso. Os 3 próximos pontos que eu vou trazer para você aqui nesse bate-papo nosso são muito importantes. Se você conseguir entender, muito provavelmente dentro da sua rotina, no seu dia a dia, você vai conseguir passar por diversas situações e mudar suas atitudes. Em primeiro lugar, entenda, querida, a sua sobrecarga é um comportamento. É um comportamento. Não é culpa das pessoas ao seu redor, é você que se coloca nessa posição, nesse lugar. Acredite, assim como Marta se colocou numa posição de servir, enquanto Maria se colocou numa posição de ouvir, elas escolheram, cada uma escolheu ali a forma como iria agir, certo? Não importa se você acha mais certo ou errado a forma de uma ou de outra, mas elas se posicionaram, cada uma se posicionou de uma forma. E você hoje na sua vida tem se posicionado de uma certa maneira perante a tudo que acontece. Eu até te faço uma pergunta. Se fosse Jesus chegando na sua casa, hoje você sabe que é Jesus, nós vamos falar que chega um mestre na sua casa. Você ia ficar mais preocupada em ouvir o que ele tem a dizer ou em servir ele e as pessoas que estavam com ele? Seja honesta e me conta aqui nos comentários. Tá, e quais são as 3 armadilhas? Vamos lá, 3 armadilhas que te fazem ficar sobrecarregada. Armadilha número 1, perfeccionismo. Tá, eu não sou perfeccionista. Será que você não é perfeccionista? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que Deus não te fez para ser perfeita. Você não precisa ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a dona de casa perfeita, a cozinheira perfeita, a filha perfeita, a irmã perfeita. Esses rótulos que nós queremos tanto conquistar. Então, esse perfeccionismo quer sempre esperar a maneira, eu preciso fazer da melhor forma. E mesmo você achando que não faz tão bem assim, você sempre quer fazer mais, sabe? Deixar melhor. Isso acaba te aprisionando. Esse perfeccionismo acaba te aprisionando. É muito melhor você aceitar ser uma mãe nota 6, aceitar ser uma esposa nota 6, aceitar ser uma dona de casa nota 5, do que você se cobrar a ponto de tentar ser perfeita em tudo. Acredita em mim, eu mesma estou aprendendo a ser assim. E olha, eu não me considerava uma pessoa perfeccionista. Se alguém falasse assim pra mim, Tayla, você é perfeccionista demais, você quer tudo perfeito demais. Eu falava, imagina, tudo que eu faço é ruim, eu acho várias coisas que eu faço ruins, eu acho que isso aqui tem que arrumar, isso aqui tem que arrumar, isso aqui tem que arrumar, isso aqui tem que arrumar. Então, eu sempre me critiquei muito, sabe? E isso é perfeccionismo também. Eu sempre fui a minha juíza mais... Eu sempre fui minha maior juíza, entende? Assim, eu olhava para as coisas que eu tinha feito, eu sempre tinha uma crítica a fazer em cima daquilo que eu tinha feito. Você pode não reparar, mas isso te aprisiona e mais, aprisiona as outras pessoas ao seu redor. Por quê? Porque se você tem esse nível de crítica, de querer consertar tudo, o tempo todo você está falando isso também para as pessoas. Então, da mesma maneira que você se trata internamente, como que é o seu diálogo alimentar, também é o seu diálogo com as outras pessoas. Muito provavelmente você é uma mulher crítica com seu marido, muito provavelmente você é uma mulher crítica com seus filhos, você está sempre pontuando o que está faltando, sabe? Então, você tem uma pessoa da sua casa que pega para, sei lá, arrumar uma casa, lavar uma louça, você vai lá pontuar, você vai lá, isso aqui não ficou tão bom, tá feito, mas precisa melhorar. Eu tenho um exemplo que aconteceu esses dias comigo, presta atenção nesse exemplo.
Eu sou mentora de mulheres, então eu atendo muitas mulheres o tempo todo. É daí que vem todo esse entendimento que eu tenho, é clínico, né? São horas e horas e horas e horas de atendimento, centenas e centenas e centenas de mulheres. E eu trabalho muito com mulheres exaustas e sobrecarregadas. Esses dias eu estava conversando com uma das minhas mentoradas e eu fiz uma pergunta para ela que eu sempre faço. Falei, oi, me fala uma coisa, quais foram os últimos ganhos, né? Quais foram as coisas que você considera como ganhos dos últimos 15 dias? E ela começou a pontuar para mim os ganhos. Ah, lá na minha empresa a gente está mais organizado, mas ainda tem que melhorar muita coisa. Ah, eu estou me sentindo mais disciplinada, mas ainda falta melhorar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então é como se você tivesse uma dificuldade muito grande de reconhecer os feitos. Tem uma dificuldade muito grande de olhar para as coisas boas e simplesmente olhar aquilo como coisas boas. Não, você quer sempre ter uma justificativa, mas falta. O que significa isso? Significa que você tem um olho virado para a falta. Sabe aquele ditado do copo meio cheio, copo meio vazio? Então, pois é, para você o copo sempre está meio vazio. Entendeu? Então isso vem muito do perfeccionismo, da necessidade de estar tudo muito bom e você tem dificuldade de contemplar os ganhos, aquilo que você já ganhou. Eu até posso entrar em um outro vídeo nisso com vocês, mas uma vida sem contemplação, uma vida sem gratidão é uma vida infeliz. Ouça o que eu te disse. Uma vida sem contemplação, uma vida sem gratidão é uma vida infeliz. Não importa o que você conquiste, se você não consegue ser grata, você nunca será feliz. Número 2, esse é muito importante. Você tem um receio de falar não. É um medo, sabe, de falar não. Deixa eu te explicar isso, calma, deixa eu te explicar. De onde vem isso? O medo de dizer não acontece quando todas as pessoas te pedem as coisas e você fala assim. Então, vamos supor que você separou o domingo para descansar. Nossa, separei um domingo que eu não vou fazer nada, eu vou me largar no sofá, eu vou mandar as crianças para a casa da avó e vou ficar vendo uma série na televisão, eu preciso descansar, ok? Aí, alguém te liga com uma demanda que para a pessoa é urgente, que para a pessoa é muito importante. E você, né, ou te manda um WhatsApp, e ali naquele momento, naquela ligação, naquele WhatsApp, você fica sem graça de falar não. E você diz sim para a demanda da pessoa. Então, ao invés de você passar o seu domingo com a programação que você pensou, você vai fazer a programação de uma outra pessoa. Já reparou nisso? Então, é como se você fosse uma bombeira que apaga o incêndio de todo mundo. E pode ser com pessoas de fora ou com pessoas de dentro. Por exemplo, reservou um tempo para fazer alguma coisa, aí seu marido chega, pede alguma coisa, você não tem coragem de virar para ele e falar assim, meu amor, agora eu não posso, eu tô um pouco ocupada, mas mais tarde eu vejo isso para você, ok? Simples assim. Não. Você para tudo e vai lá resolver o pepino dele, o problema dele. E faz o que ele precisa que seja feito, entrega, provavelmente murmura, reclama, fica lá a mulher goteira, falando, reclamando. E ele sai dali falando, tá vendo, ninguém presta atenção em mim, ninguém vê meu tempo, ninguém entende, ninguém sabe, mas não é isso, é você que não consegue dizer não. Então lembra lá no começo que eu falei assim, gente, olha, Marta e Maria, cada uma tem um posicionamento. Então, Maria tem um posicionamento, Marta tem um posicionamento. Uma escolheu servir, levar as coisinhas, fazer pão de queijo, entregar para as visitas, e a outra escolheu sentar nos pés de Jesus e ouvir. Posicionamentos. Você com seu marido, você com seus filhos, você com a sua irmã, com a sua mãe, com seus funcionários. Você tem um posicionamento. Isso acontece muito para quem é empresária, por exemplo. Um funcionário te fala alguma coisa, te liga, te manda uma mensagem. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela sentava para almoçar. Era ela sentar para almoçar. O funcionário ligava para ela. E eu lembro de falar para ela assim, pelo amor de Deus, por que você atende? E ela sempre achava que era uma coisa urgente. Aí o funcionário perguntava, por exemplo, o papel A4 acabou. O que eu faço? Sinceramente, você acha que esse é um tipo de pergunta que precisa de ligar para o patrão na hora do almoço para poder perguntar? Entende? E aí ela ia lá e falava, sei lá, pega o dinheiro aí no caixa e compra o papel A4. Mas é um posicionamento dela, a culpa não é do funcionário. Muito provavelmente era uma líder, uma dona
que centralizava as decisões, então esse funcionário ele não se sentia com liberdade para poder ir lá e comprar, sabe? Então ela trazia esse papel centralizador e a equipe respondia: acredite, é assim na sua casa, é assim com a sua família, é o papel que você se coloca. E eu preciso te alertar que essa dificuldade de dizer não pode te levar a cometer um pecado, que é a mentira. Sabe por quê? Porque se você tem dificuldade de dizer não, muito provavelmente você mente para as pessoas. Mente para poder meio que desviar, sabe? A pessoa te pede uma coisa e você não tem coragem de falar simplesmente assim: não, eu não quero. Não, agora eu não posso. Ao contrário disso, você inventa uma desculpa. E aqui, gente, eu não tô entrando num lugar de ficar acusando pessoas. Não, eu sou pecadora, você é pecador, todos somos assim, né? Todos somos necessitados da misericórdia de Deus para estarmos aqui, mas também preciso te alertar que isso pode te levar a um comportamento que você provavelmente não quer cometer, quer ficar mentindo. Sabe essas mentirinhas, porque você tem dificuldade de dizer não. E essa dificuldade de dizer não, vale dizer também que vem de uma dificuldade de aceitar contrariar o outro. É meio que você não quer passar como ruim, sabe? Ah, se eu falar não para minha mãe, se eu falar não para minha irmã, se a minha amiga me mandar uma mensagem falando que precisa desabafar e eu falar para ela que agora eu não posso, o que ela vai pensar de mim? Ela vai pensar que eu sou uma pessoa ruim? Ela vai pensar que eu sou uma pessoa egoísta? Eu não posso parecer uma pessoa egoísta. Então você está o tempo inteiro tirando de você e dando para o outro. Tirando de você e dando para o outro, não tem limites. Então Jesus disse, né, segundo o mandamento da Bíblia, amar ao próximo como a si mesmo. Só que você não está amando a si mesmo, você está tentando entregar só para o próximo. Isso não pode ser considerado como amor. Entende? Essa necessidade de ser boazinha com as pessoas o tempo todo, servir o tempo todo, quando isso é desequilibrado, quando você não se coloca nessa equação, vai te trazer grandes transtornos. Na verdade, já está trazendo grandes transtornos, porque você não tem tempo para você mesmo, ok? E o número 3, que é o início desse vídeo, que eu acho que é o mais importante até aqui, presta atenção nesse, é o controle. Esse aqui me impede e te impede de ter uma vida mais leve todos os dias da nossa vida. Tala, por quê? Como assim? Controle, você é controladora, desenvolveu esse comportamento, que é sempre ficar conferindo as coisas que as pessoas fazem. O que é ter controle? É não conseguir confiar. Eu não confio. A pessoa pode até fazer alguma coisa para mim, mas eu confiro. Gente, eu lembro que eu tive uma sogra uma vez, que a gente lavava vasilha na casa dela, ela conferia se a vasilha estava limpa. Era desesperador. Ela ia lá, isso quando ela não lavava de novo, tá? Ela ia lá e conferia se a vasilha estava limpa, assim, mas era na nossa frente, entendeu? Então eu lembro que eu tinha um desespero de lavar a louça na casa dela, eu lavava 3 vezes o mesmo copo para ver se ficava de acordo com o que ela gostava. Olha o excesso de controle. Só que talvez você esteja fazendo isso com seus funcionários. Você contrata uma faxineira, mas fica conferindo e reclamando de tudo que ela faz. Nada tá bom o suficiente. Lembra do perfeccionismo? O seu marido às vezes tenta te ajudar com alguma coisa da casa, mas você critica. Isso é tão interno nosso, gente. Ontem eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, pontuando o que eu queria falar, e o meu marido foi me ajudar com as coisas da casa. Tinha que dar uma organizada na casa e ele foi fazer. Vocês acreditam que eu não fui lá para dar um pitaco no serviço dele? Meu Deus, na hora que eu reparei que eu ia fazer isso, ele estava jogando água no chão e esfregando o porcelanato com a vassoura. Eu falei, gente, para que ele está fazendo isso? Aí eu fui lá, amor, por que você está fazendo desse jeito? Aí ele deu uma explicação, só que antes dele dar a explicação, eu percebi, eu falei, olha o controle. Ele está fazendo, graças ao bom Deus que ele está fazendo. Deixa ele fazer, sabe? Deixa ele fazer do jeito dele. Por que eu e você sempre acreditamos que o nosso jeito é melhor? Entende? O que é isso? Isso é orgulho. Eu acho que o meu jeito é melhor, o meu jeito é o único que serve, o jeito das outras pessoas não serve. Então, esse controle vai fazendo o quê? As pessoas se distanciarem cada vez mais. As pessoas olham e falam assim, Deus me livre de fazer alguma coisa pra Tayla. Tudo que eu faço pra Tayla tá ruim? Seu marido fala isso com você? Tudo que eu faço tá ruim. Tudo que eu faço não serve.
Isso é o quê? Controle. É que você é controladora demais e as pessoas se sentem como se estivessem acompanhando o inquisitor, sabe? Será que eu vou fazer certo? Então as pessoas sentem como se estivessem com um chicote ali perto delas, entendeu? Pronta para apanhar se estiver fazendo alguma coisa de errado. Então, esse controle faz com que você realmente seja a única pessoa que faz tudo. Porque se as pessoas se sentem inseguras em fazer as coisas para você, você é a única pessoa que faz as coisas na sua casa, na sua empresa, na sua vida, tá entendendo? Tudo é você. Foi você que colocou nesse lugar. Foi você que se colocou nesse lugar. Lembra de Marta e Maria? Posicionamento, posicionamento. Então, o controle é um posicionamento. E só para fazer um aprofundamento rápido, para você entender de onde que veio isso, Tayla? Isso veio da sua criação. Eu trabalho com mulheres sobrecarregadas, eu trabalho muito com empresárias, com mulheres fortes, independentes, eu trabalho com essas mulheres. E eu acompanho o mesmo problema se repetir. Parece, gente, que só muda o endereço. Sabe aquele ditado? Só muda o endereço? Então, pois é, só muda o endereço. Você, que assim como eu, foi criada para ser independente, forte, você que talvez não teve a presença do seu pai, você aprendeu que não podia confiar em ninguém, você tem uma dificuldade extrema em deixar as pessoas fazerem as coisas. Você foi criada para fazer sozinha, foi criada para comandar, foi criada para ser protagonista, foi criada para guerrear, para vencer. Então é por isso que você tem sempre essa sensação que precisa estar vencendo o dia, correndo atrás do vento, sabe? Um desespero interno de ter tudo ali nas mãos. Isso vem da sua infância, você foi criada para ser assim. Notícia boa, você não é assim, você foi acostumada a viver assim, é diferente. Então dá para trocar? Dá para trocar. E eu vou te passar 3 exercícios simples, 3 coisas simples que você pode fazer para deixar de ser uma mulher sobrecarregada, ser uma mulher mais leve, trocar esse posicionamento de guerreira sobrecarregada, mulher maravilha, que parece ser uma coisa boa, mas tem feito com que as mulheres sejam extremamente estressadas, ansiosas, depressivas. Os dados, gente, provam isso. As mulheres têm índices de ansiedade e depressão muito mais do que os homens. Mulheres trabalham muito mais horas do que os homens. E eu te garanto, minha querida, é um posicionamento da mulher, não é uma imposição, é um posicionamento. 3 coisas, então, que você pode fazer para deixar de ser muito sobrecarregada, para deixar de ser uma mulher sobrecarregada. Número 1, eu quero que você responda aí para mim. Aonde você tem exercido mais controle no seu dia a dia? É na sua casa? É no seu trabalho? O que não fica bom se não é você fazendo? É você que precisa fazer, porque senão vai ficar ruim ou porque senão vai demorar demais, né? Aí deixa que eu mesmo faço, porque senão fulano vai demorar a vida para fazer isso. Deixa ele demorar a vida. Enquanto ele demora a vida para fazer, você fica fazendo outra coisa para você. Tá entendendo? Me fala, aonde você está exercendo mais controle hoje? Número 2, o que você deixa de fazer porque acha que ainda não é boa o suficiente? Gravar um vídeo? Postar nas redes sociais? Fazer um projeto novo que já tem na sua mente que você queria fazer? O que você tem deixado de fazer na sua vida porque você não se acha boa o suficiente? Vou confessar para vocês, eu demorei, para poder abrir esse canal aqui no YouTube. Postar vídeos no YouTube, que inclusive é uma coisa que eu gosto muito, porque eu me considero uma especialista que gosta de falar e aprofundar mais um assunto. É difícil para mim fazer conteúdo pequeno, eu gosto de fazer conteúdo maior. Inclusive, se você está assistindo até aqui, por favor, deixa um comentário para mim, fala o que você está achando desse vídeo, me fala, eu vou ficar muito feliz, porque eu adiei muito a decisão de vir para o YouTube e fazer conteúdos maiores, por perfeccionismo mesmo, sabe? Deixando aqui minha vulnerabilidade para vocês, por não achar que seria bom o suficiente, enfim, colocar vários empecilhos bobos ao invés de só sentar e fazer, entende? Então a gente acaba se privando de projetos que já poderiam estar acontecendo porque a gente acredita que não é tão bom e vai adiando isso à vida. Terceiro, o que você tem medo de dizer não? Qual foi a última situação na sua vida que você falou sim, que você atendeu uma ligação, que você fez alguma coisa para alguém que você não queria ter feito? Que por você falaria não, era um não redondo, mas você ficou sem graça de falar não, sem graça de falar não. Recentemente a minha irmã me contou um caso desse. Ela falou, Tayla, uma amiga me pediu para fazer o aniversário da filha na minha casa. E eu deixei.
Resultado, você já deve esperar, né? Fizeram uma bagunça na casa, não arrumaram, não se ofereceram para ajudar. Para você ter uma ideia, deixaram até as cadeiras e as mesas alugadas lá para minha irmã devolver depois da festa. Ela passou o outro dia, né, a segunda-feira seguinte à festa inteira, limpando a casa e recolhendo tudo que o pessoal deixou lá de bagunça. Eu perguntei para ela, falei, mas por que você deixou as pessoas virem fazer festa na sua casa e ficou maluca? A ela, eu percebo esse comportamento em mim. Eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho uma dificuldade, eu acho horrível falar não para a pessoa. Eu tenho medo do que a pessoa vai pensar de mim, que vai achar que eu sou egoísta, vai achar que eu não tenho amor ao próximo. Então eu sempre falo sim. Eu vou deixar no ar. O que você acha sobre isso? Se você também tem feito isso na sua vida? Dificuldade de colocar limites. Então, a partir de agora, entendendo esses lugares, né? Esse vídeo ele trouxe consciência para você de onde você tem errado. A partir de agora, o que você vai fazer? Primeira coisa, eu sou cristã. Eu creio que a nossa mudança, ela está no Espírito Santo nos mudar, né? Nós temos que pedir e clamar para que Deus nos mude, para que Deus nos mostre, para que Deus sonde o nosso coração. Tem um salmo em que Davi fala isso: Pai, sonda o meu coração e traz do profundo da minha alma aquilo que nem eu mesmo consigo ver. Então é o Senhor quem vai trazer do fundo do seu coração para trazer à luz aquilo que precisa vir para a luz. Peça a Deus para remover as traves dos seus olhos, porque Jesus disse: por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não remove a trave dos seus olhos? Querida, acredite, tudo que eu e você fazemos que é contrário à vontade de Deus é orgulho. É aquilo que a gente vai mais pela vaidade, pelo ego, por olhar para nós mesmos, entende? Então a gente precisa melhorar muito nesse aspecto e peço ao Espírito Santo para te mostrar. Então eu peço para que você ore e peça a Deus para você descansar pelo menos uma vez na semana. O próprio Deus deixou essa recomendação do Shabá, do sábado, para você descansar. Eu sei que aqui no Ocidente a gente descansa no domingo. Eu não vou entrar nisso, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo depois, o que Deus tem falado no meu coração sobre descanso. Mas entender o descanso como um mandamento bíblico, como uma ordenação de Deus, é uma forma de você realmente parar para descansar. Que é pegar esse dia e dedicar esse dia ao Senhor, entende? Para mim, funciona muito. Me fala aqui embaixo, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu faço. E, para finalizar, se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um convite. Eu tenho um grupo de WhatsApp que chama Mulheres Renovadas, onde eu envio pílulas de renovo para vocês, pílulas de sabedoria, pílulas para que você pense, sabe aquela pílula que te faz parar um pouco com a correria e pensar, opa, peraí, será que a minha vida realmente está indo para um caminho que Deus sonhou para a minha vida? Será que eu realmente estou cumprindo o propósito que Deus determinou para mim nessa terra? Ou será que eu estou fazendo outras coisas, estou apagando outros incêndios? Porque uma coisa eu te garanto, enquanto você viver como uma mulher sobrecarregada, você não vai conseguir viver o propósito que Deus tem para você. Você vai estar sempre nessa correria da sobrecarga e o propósito que Deus tem para a sua vida fica sendo adiado. Aquele chamado que queima no seu coração fica sendo adiado, ok? Então eu deixei o link aqui na descrição para vocês do grupo Mulheres Renovadas. Vai ser um prazer, é um grupo gratuito, um grupo no WhatsApp, onde eu envio pílulas quase que diárias para que você reflita mais sobre a sua vida, sempre com uma palavra de Deus, sempre com uma profundidade do Senhor, do Espírito Santo, que é o que eu creio que realmente a única coisa que transforma as nossas vidas, os nossos corações é Jesus. E aproveita e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, te trouxe uma iluminação, te trouxe uma luz. Eu vou amar receber o seu comentário. Um beijo para você e até o próximo vídeo.